Beleza, então, pessoal, vamos lá dar uma olhada nesse material. Vocês têm o domínio doutrinário, que é nesse manual aqui, a Trindade, né? Você vai estudar junto com o manual, está lá na página. Depois eu mando o link para vocês aí. Então, se você olhar primeiro essa frase, muitas pessoas na vida podem realmente afirmar isso. Deus realmente não me conhece, ou se importa com o que estou passando. Deus não está nem aí, né? Nem existe. Se ele existisse, não ia deixar eu passar esse sofrimento. Parece que quando eu oro, ninguém escuta. Se isso acontece com membros da igreja, que já têm o Espírito Santo, imagine com as pessoas que não têm isso. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas a mais. Você precisa entender o que é a Trindade. Então, se a gente vai lá no manual, nós temos esses tópicos doutrinários, vocês estão vendo aqui, e a gente pode dar uma olhada em todos eles, né? Então, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Esses tópicos doutrinários vão falar o que é a Trindade. 3 personagens distintos na Trindade: Deus, o Pai eterno, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Pai e o Filho têm um corpo tangível de carne e ossos, mas o Espírito Santo é um personagem de espírito. Isso está em Doutrina e Convênio 130, 22 e 23. Nós não precisamos nem muito longe para saber isso, né? Você vai lá em Gênesis 1, 26, você já tem também um entendimento disso, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Temos mais uma passagem em Lucas. Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Quando ele aparece de novo para os apóstolos depois de ressuscitar, ele fala que ele não é um espírito, que um espírito não tem carne e ossos como ele tem. Então, Jesus é um ser ressuscitado. E ele tem um corpo de carne e ossos tão tangível, ou seja, tão tocável, perceptível quanto o homem. O Pai também tem um corpo. E o Espírito Santo é um personagem de espírito. Caso contrário, ele não conseguiria habitar em nós, para testificar da verdade. Tá? Então, essas são as coisas básicas que a gente tem que entender sobre a Trindade. Esses 3 membros aí que são um em propósito. As pessoas falam, Deus é um só. Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só em propósito, que é o propósito do plano de salvação. Proporcionar a vida eterna e a imortalidade a todos nós, através desse plano que foi apresentado, que é a criação dessa terra, para que as famílias existissem, para que elas tivessem fé em Cristo, se arrependessem de seus pecados, fossem batizadas por quem tem autoridade sacerdócio arônico, recebessem o dom do Espírito Santo por confirmação da igreja verdadeira, por quem tem autoridade, e depois seguisse o caminho do convênio, fizessem convênios nos templos sagrados, desde o tempo de Adão, Moisés, Salomão, existiam os templos onde as pessoas fazem promessas maiores para receber o ingresso de volta à presença dele. Então, e é assim que ele se revela para os homens. Ele não vai aparecer para muita gente, a não ser aquele que abandone todos os seus pecados. Aí você pode ver o Senhor. Nós não sabemos, ele sabe a quem ele vai aparecer, mas os profetas ele faz isso, para que eles sejam testemunhas dele, para que eles deem a sua própria vida em sacrifício, em testemunho das coisas que eles aprenderam. Então, a Trindade é muito importante que nós conheçamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, um pouquinho aqui sobre Deus o Pai. É o Ser Supremo a quem nós adoramos, o Pai de nossos espíritos. Então, existe um espírito no homem, que é o fôlego da vida, já está lá em Gênesis, né? Depois que Adão foi criado, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, que é o espírito. E se tornou uma alma vivente. Uma alma é um corpo e um espírito juntos. Também, às vezes, a alma nas escrituras se refere ao espírito. Mas ele é o pai dos nossos espíritos, ou seja, nós fomos criados espiritualmente antes de sermos criados nessa terra. Apesar de não ser dada muita informação sobre isso, é dado o suficiente para que você saiba que o Espírito de Deus fala com o nosso próprio espírito. Então, nós podemos espiritualmente saber que isso é verdade. Que existe um Pai no céu que nos gerou espiritualmente, né? E aí diz as qualidades que ele tem, né? Todo-poderoso, conhece todas as coisas, justo, misericordioso e bondoso. E aqui ama cada um de nós, cada um de seus filhos perfeitamente. E todos são iguais perante ele. Então essa é uma das coisas que as pessoas às vezes podem dizer, Deus não me ama, não me conhece. Né? Nós temos essa escritura em 2 Nef 26, 33, onde Nef explica um pouco
uma dessas qualidades de Deus, né? Ele diz lá: pois nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, porque ele faz o que é bom para os filhos dos homens e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens. E convida todos a virem a ele, a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembre-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Então Deus não faz acepção de pessoas, ele não escolhe. Mas tem um detalhe muito importante que a gente tem que lembrar, né? Se vocês forem nas escrituras da igreja, você vai lá, lds.org, aí você já vai aparecer o site da igreja, você vem aqui nas escrituras, né? Vai lá no livro de Mórmon, e você tem uma escritura muito boa, que está no livro de 1 Nef, capítulo 17. Vocês deveriam saber essa escritura de cor, muito importante. O capítulo 17 é muito, muito bom, todo ele. A gente vai ler alguns versículos, especialmente o 34. Então, deixa lá no 34 para a gente ver. Se ele ama todas as pessoas de uma maneira igual, será que tem alguém que ele ama mais? O 35, desculpe. Olha lá. O Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Opa! Aí você vê algumas diferenças, né? Alguns falam de amor incondicional. Né? Amor incondicional, assim, não interessa o que você faça ou quem você seja, eu amo você do mesmo jeito. Sim, é verdade. E vem essa outra frase, não tem nenhum mas aqui no meio, né? Tá vendo? Igualmente, ponto e vírgula, depois não tem um mas. Já é outra frase. Aquele que é justo é favorecido por Deus. As pessoas que são justas. Porque o Senhor amou muitas pessoas e fez convênios com elas. Se vocês seguirem lendo esse capítulo 17, vocês vão ver a dureza de coração do pessoal lá do tempo de Moisés. Quer ver? Eles eram rápidos em cometer iniquidade e tal. Deixa eu ver onde é que está aqui. Peraí. Não, acho que estava lá mesmo. Se você pegar na própria escritura, aqui, ó, o 40 mesmo, né? Vamos lá. Ele ama os que o tomam por seu Deus. Olha aqui, uma outra qualidade. Apesar de ele amar todas as pessoas, ele ama os que o tomam por seu Deus. Os que acreditam nele e seguem ele. Esse que amou nossos pais e fez convênios com eles, com Abraão, Isaac e Jacó, lembrou-se dos convênios que fez, portanto, tirou-os da terra do Egito. E aí eles endureceram o coração e tal. Né? É uma escolha que as pessoas fazem. Mas voltando lá, você precisa saber isso na tua vida. Uma coisa muito importante que foi falada por Jesus Cristo na sua oração intercessória, que é o capítulo 17 de João, já nos últimos dias antes da expiação. Essa é uma frase muito importante. Esse é o capítulo inteiro, né? Mas esse é o segredo da vida eterna. O que é a vida eterna? É isso aí. Quando ele fez a oração. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esse é o segredo. Conhecer a Deus o Pai e conhecer a Cristo. Como é que faz para conhecer os dois? Através do Espírito e através da tua obediência, tua dedicação. Quando você tenta servir a ele, né? O Mosias pergunta, né? Como conhece o mestre a quem não serviu, cujos pensamentos estão longe dos desígnios do seu coração. Então, se você tenta servir ao Pai, você vai conhecê-lo. Se você tentar servir ao Filho, você também vai conhecê-lo. Você vai aprender a ser desprezado, como ele foi, muitas vezes, mas muitas vezes você vai sentir alegria pelo serviço que você presta. Mas isso aí, está bem claro nas Escrituras, né? Mosias 4:9, também temos lá mais uma referência, né? Que nós temos que acreditar em Deus, que Ele criou todas as coisas, os céus e a terra, e que Ele compreende todas as coisas. O homem não consegue compreender todas as coisas que Deus pode compreender. Então, esse é um princípio básico para ter fé. Você só pode ter fé em Deus se você acreditar que Ele sabe mais que você. Senão, você não vai ter fé nele, né? Então, esse é o princípio básico. E aí, quando você segue o estudo aqui da Trindade, você vai ver sobre o Pai, sobre o Filho e depois sobre o Espírito, né? Então, eu gostaria que vocês em casa dessem mais uma olhada aqui, porque aqui vocês vão ter mais informações específicas sobre isso. Né? Eu não vou adentrar todos eles aqui, porque não dá tempo, senão fica muito longo. Mas olha quanta escritura tem aqui para estudar. Então, uma das coisas que já dá para adiantar aqui é quem foi Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome dele, né?
Vocês vão ter que estudar isso para saber. Cristo não é um sobrenome. Eu só posso adiantar para vocês que Cristo é uma tradução do aramaico para o grego. Por isso que não tem Cristo escrito no Velho Testamento. No Novo Testamento tem um monte, né? Se você pegar o livro de Mórmon, por que já existia Jesus Cristo no livro de Mórmon, sendo que a família de Nefe era do tempo dos judeus antigos? Até Jacó receber a revelação que o nome dele seria Jesus Cristo, eles não o chamavam de Jesus Cristo. Havia outras 40 menções ao nome dele, mas nenhuma delas era Jesus Cristo. Eles chamavam ele de outros termos. Outros nomes que são os nomes que estão lá no Velho Testamento. Por isso que não tem Cristo no Velho Testamento. Por isso que Cristo não é um sobrenome. É um título. Vocês têm que estudar isso para saber que título que era esse. E aí vocês vão saber que o mesmo Deus do Velho Testamento é o Jesus Cristo do Novo. Mas tem que descobrir essa palavra que está lá escondida. Né? Depois, vocês lendo todo esse texto aqui, todas as escrituras, vocês vão saber. E sobre o Espírito Santo, vocês têm que saber o básico. Né? Ele é um personagem de espírito, ele presta testemunho do Pai e do Filho, revela a verdade de todas as coisas, santifica aqueles que se arrependem e são batizados. Por meio do poder do Espírito Santo, podemos receber dons espirituais, que são bênçãos ou habilidades dadas pelo Senhor para nosso próprio benefício, e para nos ajudar a servir e abençoar outras pessoas. Existem vários dons do Espírito. O bispo da ala tem todos os dons. Para ninguém chegue e diga que tem. Né? E você, quando recebeu a confirmação, por imposição das mãos, você também recebeu, além de receber o Espírito Santo, você recebeu um dom do Espírito Santo. São vários dons, né? Dom de línguas, ou de tradução de línguas. Dom de cura, dom de fé, dom de testemunho, né? Você pega a Doutrina e Convênios lá, você vê quais são os dons do Espírito. Você tem um desses, já de presente. E você pode desenvolver esse dom, se você souber qual é, você tem que orar para saber qual é, e começar a usar para ajudar os outros. E aí você pode ter mais dons, se você for fiel. Mas o Espírito Santo que traz todas essas coisas, né? Então, dê uma olhada nesse material que vocês vão aprender bastante coisa interessante aí. Então, isso é sobre a Trindade, né? Sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito. Então, a gente volta aqui nessa pequena apresentação, as pessoas continuam dizendo isso, né? Deus não me conhece, mas é que a gente não conhece a Ele. Primeiro, nós temos que conhecer a Ele, ter fé nele, né? Orar a Ele, para saber se Ele existe. Se Ele existe, nós vamos saber pelo Espírito Santo. Porque nós não somos exatamente da tribo de Israel, nós somos adotados. Alguns de vocês, talvez sim, são linhagem direta e diferente, porque ele não se manifesta aos gentios a não ser através do Espírito Santo. Mas as das suas tribos, sim. Mas todas as pessoas nessa vida vão ter que um dia encarar essa pergunta. Deus existe? E se ele existe, como é que eu posso saber? É só pensar lá no rei Lamone, quando Arão foi ensinar no livro de Mórmon. Arão ensinou um rei lamanita. Vocês vão ver depois lá como é que o rei lamanita ficou sabendo se existia Deus. Está lá, dá uma olhada lá no livro de Mórmon. Capítulo 17, 18, se não me engano, de Alma. Por aí. Ele vai apresentar lá para o rei como é que ele pode saber se existe um Deus. Mas é mais ou menos isso, né? A gente pode perguntar para vocês isso aqui, né? Que diferenças você pode observar em outras pessoas que podem levar você a julgar essas pessoas inferiores a você? Então, você já viu alguma pessoa um pouquinho diferente que você? Será que às vezes a gente não pensa que a gente é um pouquinho melhor do que elas? Em algum momento? O jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, nas músicas que ela ouve, sei lá, comida que come, o sexo, tipo de cabelo, sei lá, tipo de roupa. Muitas vezes nós acabamos julgando as pessoas e pensando que elas são inferiores a nós. Portanto, elas são menos merecedoras das bênçãos. Olha lá que feio, né, aquela pessoa fazendo aquilo. Eu sou melhor. Na igreja nós temos o problema do orgulho, né, de cima para baixo, mas o problema do orgulho do lado é mais perigoso ainda. Por exemplo, você guarda muito bem o dia do Senhor. Você é 100%. Você está fazendo genealogia, está lendo as escrituras, está jejuando, você vai na igreja. Sei lá, você faz tudo que tem que fazer no dia do Senhor. Quase que nem os antigos lá, né, contando os passos. E quando você vê uma pessoa que não faz tão bem quanto você julga ela. Olha lá o irmão lá, não guardando o dia do Senhor. Olha que feio. Eu guardo melhor que ele.
Mas, de repente, o outro irmão paga o dízimo melhor que você. Você ainda, será que é o bruto? Será que é o líquido? Né? Esse mês vamos deixar. E aí você não guarda tão bem o mandamento. Ou seja, sempre tem uma coisa que você faz melhor e você acha que você faz. Por isso você é melhor do que os outros. Nem sempre, né? Então nós temos aí diferenças de situação financeira, aparência, capacidade, cultura, idioma, religião, sexo, origem étnica. Todas essas coisas nos fazem diferentes momentaneamente aqui na Terra. Você recebeu uma herança dos teus pais ou pela tua própria força, teu arbítrio, tua capacidade, você desenvolveu alguns dons e talentos pela tua dedicação e esforço. As oportunidades são dadas a todos. Né? Então, o Senhor consegue pegar você de onde você está e levar você para um lugar melhor. Não interessa onde é que você está. Daqui para frente, Ele te leva. Está faltando isso, está faltando aquilo. Eu não sei ler direito, eu não sei escrever, eu não sou muito bom nisso. Tudo bem. Você tem as suas limitações, talvez você continue tendo elas até o final da vida, mas você pode orar e desenvolver os dons que Ele te deu ou vai te dar. Mas independente. Porque veja bem, né? A igreja cresce no mundo inteiro e as pessoas que são líderes da igreja não são pessoas que fazem um curso para ser bispo, um curso para ser presidente do coro. São as pessoas que são chamadas pela dignidade delas, pela fé que elas têm, não pela preparação. Até que Pedro era pescador, né? E quando Cristo morreu, ele não sabia fazer outra coisa, vou voltar a pescar, né? Ele já morreu, daí. Olha só, né? O profeta. Então, todos nós temos as nossas diferenças. Né? Nós temos que aprender a utilizar os nossos dons para crescer. Aí tem mais uma escritura interessante aí que fala, segundo Nef 26:33. Então diz assim: pois nenhuma dessas iniquidades, a gente leu lá junto, né? Que ele não repudia ninguém. Negro e branco, escravo e livre, pagãos, todos são iguais perante Deus. Então, ele ama todas as pessoas de toda a terra e de todos os povos. Por que as pessoas são diferentes fisicamente? Porque houve miscigenação. As pessoas foram se misturando e hoje nós temos várias raças aí. São muitos anos de história da humanidade, mas todas elas são filhas espirituais. Elas herdam um corpo mortal, um tabernáculo que é produzido pelos pais. De acordo com teu pai e tua mãe, sai você. Saiu você assim, né? E nem por isso nós somos menos amados. Ele conhece todas as pessoas. E para terminar, tem uma citação do presidente Gordon B. Hinckley, em 2012, que diz que o racismo não é aceitável na igreja, de jeito nenhum. Tanto dentro quanto fora da igreja. Mas dentro da igreja tem racismo? Teve e continua tendo. É uma falha humana. Tem que acabar com isso. Então, nenhuma pessoa que faça comentários depreciativos a respeito de outras raças pode considerar-se um verdadeiro discípulo de Cristo. Nem tampouco pode achar que está agindo de acordo com os ensinamentos da Igreja de Cristo. Que todos nós reconheçamos que cada pessoa é filho do Pai Celestial e que Ele ama todos os seus filhos. Isso aconteceu já com Pedro também, quando ele foi pregar o Evangelho aos gentios. Ele teve aquele sonho lá, aqueles animais, aquele lençol. E ele saiu pregando, né? Não chames tu imundo que Deus santificou. Então, por causa que Jesus Cristo pagou o preço por todas as pessoas, todas as raças serão santificadas e todas têm o direito de voltar à sua presença e receber um corpo perfeito, independente de onde se encontra agora. Então, nós não podemos julgar se é judeu, se é gentil, se é negro, se é branco, se é escravo, se é livre, se é pagão, se não é pagão, não importa. Eles são todos iguais, né? Muito bem, então espero que vocês dêem uma olhada lá nessas escrituras e eu vou deixar 3 perguntas para vocês tentarem responder lá no grupo. Né? Essas 3 perguntas aqui. Primeira, em sua opinião, o que significa dizer que todos são iguais perante Deus? Tenta achar uma resposta para isso lá. Como assim igual perante Deus? Um é mais alto, outro é mais baixo, um mais gordo, mais magro, mas são iguais como? Que sentido que as pessoas são iguais? Será que é fisicamente? Tem pessoas que são mais obedientes, são mais fiéis, têm mais fé que os outros, têm mais talento, têm mais dons. Então, será que elas são iguais espiritualmente? Que sentido assim? As pessoas são iguais perante Deus. Perante quer dizer diante. Então, pensa nessa primeira pergunta e mais 2 perguntas para você pensar lá e tentar responder. Segunda, que experiências você teve que o ajudaram a saber que Deus ama cada um de seus filhos perfeitamente, que todos são iguais aos seus olhos?
Você já teve alguma experiência para saber que Deus ama todas as pessoas? E a última pergunta é: de que maneira entender essa verdade pode influenciar o modo que vemos? Deixa eu ver aqui, peraí. Como vemos e tratamos as outras pessoas. Então, isso ajuda você a tratar as pessoas diferentes, se você souber disso? Como é que isso vai influenciar? Saber que aquela pessoa não gosta dela. Eu não vou com a cara dela e tal, mas Deus ama essa pessoa. Então, isso vai mudar o jeito que eu devo tratar essa pessoa? Pense nisso. E aí a gente vai mandar lá os comentários lá no grupo. Tá bom? Então, vocês podem assistir isso amanhã. Hoje é sexta-feira à noite, estou mandando. Vocês podem ver isso durante o sábado e tentar responder até o domingo. Para valer a presença, tá? Aí vai ser lançada essa presença aí no final do dia, no domingo. Tudo bem? Beleza. Abraço.